Olá, tudo bem? Estamos de volta para o terceiro vídeo da aula de número 8 sobre aplicações da integração. Nesse item nós vamos falar sobre o cálculo do centro de massa. Você provavelmente sabe calcular o centro de massa de uma varinha. Suponha que você tem uma varinha e você fique brincando com ela, né? Tenta apoiar ela com um só dedo. É muito provável que você tenha brincado de fazer isso durante as suas aulas de física em que estática era discutida, ou mesmo em casa, brincando de equilibrar a varinha, né? Então você vai correndo o dedo pela varinha até achar um ponto em que você, com um só dedo apoiando, você consegue equilibrar aquela varinha ali. Este ponto é o chamado centro de massa. E esse método de cálculo, né, que você faz segurando com as duas mãos e você vai procurando o centro de massa com o dedo até encontrar, esse é um método de cálculo que é um método um tanto complicado, né? Suponha que você queira construir uma ponte grande, você queira saber onde está o centro de massa dessa ponte. Vai ser complicado você encontrar com o seu dedo encontrar o ponto do centro de massa. Então é necessário, se faz mister, encontrar um outro método de cálculo deste centro de massa. Então a ideia aqui é a gente aprender a fazer o cálculo desse centro de massa usando esse método sistemático de cálculo de centro de massa fundado no uso das integrais definidas. Então vamos sistematizar o processo de cálculo do centro de massa. Quando você tem, por exemplo, uma barra vertical, né, você tem nas duas extremidades dessa barra, uma barra horizontal, e você tem nas duas extremidades da barra horizontal, vamos supor que a massa da barra seja desprezível em relação às massas nas suas extremidades, M1 e M2, e aí, claro, as massas são distintas, e aí o centro de massa fica a uma distância D1 da massa M1, sendo que a massa M1 está à esquerda, né, desse centro de massa, e há uma distância D2 da massa M2, sendo a massa M2 à direita do centro de massa. Então, esse centro de massa vai ter uma coordenada x barra, aqui a gente está indicando essa barra vertical, né, por cima, e o equilíbrio do sistema acontece se M1D1 igual a M2D2. Veja que agora a gente já está estabelecendo o método, o cálculo que está implícito ao processo de você calcular o centro de massa da barra vertical. Estamos começando a elaborar esse método. Então, se você tivesse, né, um sistema de unidades ali, de referencial, cuja origem estivesse exatamente em algum ponto qualquer, né, e aí você fala, olha, a coordenada do centro de massa é x barra, a massa M1 está na posição x1 e a massa M2 está na posição x2. Né? Então, essa relação aqui do equilíbrio da barra pode ser reformulada, porque o D1 é a posição do centro de massa menos a posição da massa 1, e D2 é a posição da massa 2 menos a posição do centro de massa. Então nós reescrevemos essa relação M x barra menos x1 igual a M2 x2 menos x barra. E aí a gente operando, né, fazendo a álgebra aqui, vai ficar M1 vezes x barra menos M2x barra, passamos esse termo para cá, então fica x barra em evidência, vezes M1 mais M2, e o outro termo, né, menos M1x1 passa para lá, então ficamos com M2x2 mais M1x1, e aí passamos, por fim, o M1 mais M2 dividindo. Então aqui está o procedimento que está implícito ao cálculo do centro de massa, como nós fazemos fazendo busca exaustiva usando os dedos, né? O x barra, então, é M1x1 mais M2x2 dividido por M1 mais M2. Note que M1 mais M2 é a massa total do sistema para o qual nós queremos calcular o centro de massa. Tá? E aí, x1 é a coordenada
da primeira massa, x2 a coordenada da segunda massa. Então esse é o olhar que a gente deve dar para esta equação de cálculo do centro de massa. Então se você tiver agora, né, ao invés de uma distribuição de massas, essa fórmula pode ser generalizada, né? Suponha que você tem uma linha comprida, cheia de massas, M1, M2, M3 até Mn, nas posições x1, x2, x3 até xn, então o centro de massa nessa barra vertical longa é facilmente calculado fazendo M1x1 mais M2x2 mais M3x3 mais tararararará até Mn(xn), tudo dividido por M1 mais M2 mais M3 mais tarararará mais Mn. Tá? Então essa que é isso seria a generalização. Uma outra generalização para este cálculo seria considerar uma distribuição discreta de massas, mas agora não em cima de uma linha, mas num plano. Né? Vamos pensar um plano, você tem um plano, uma chapa, né? Um plano ali, e suponha que você tem uma assadeira, você queira fazer pães de queijo na sua assadeira, mas você está numa cozinha em que as pessoas gostam de fazer show, elas gostam de se divertir e tudo mais. Então você pega aquela assadeira, vai distribuindo os pães de queijos ali os pães de queijo ali na assadeira, de forma mais ou menos aleatória, com coordenadas. Então o pão de queijo 1 e vai ter coordenadas x, y, y em cima da assadeira. É uma assadeira grande, né? Vamos pensar que é uma assadeirona mesmo, assim. É um pão de queijo feito em Minas Gerais para atender as necessidades mineiras de pão de queijo, que são as mais intensas do mundo. Então você vai pegar, você vai ter o pão de queijo número 1 até N, né? Cada pão de queijo vai ter uma massa, é claro que ele é feito à mão, então eles não são idênticos, né? O pão de queijo 1 tem a massa 1, o 2 a massa 2 e assim sucessivamente. Se nós fizermos isso, o centro de massa da assadeira, né? Supondo que a assadeira seja uma chapa fina de material uniforme, o centro de massa pode ser de massa desprezível em relação ao pão de queijo. Então, o centro de massa dessa assadeira, tal que você possa andar com apenas um dedo para impressionar ali os seus conterrâneos de Minas Gerais, vai ser dada pelo somatório em I, de 1 até N, de MIXI dividido pela massa total de pães de queijo em cima da assadeira. Essa é a coordenada X do centro de massa e essa é a coordenada Y do centro de massa. Então veja que você tem dois jeitos de impressionar seus conterrâneos. O primeiro é fazendo uma busca exaustiva do centro de massa. Então você segura, pede para as pessoas segurarem a assadeira nos quatro cantos da sua assadeira. Aí você vem com o dedo e você vai procurando, né, o centro de massa por busca exaustiva até achar o equilíbrio. A alternativa seria conhecer a massa de cada um dos pães de queijo e as suas coordenadas, x e y, e aí você faz um cálculo e aí você impressiona ainda mais porque você vem com o cálculo, né? Suponha que você tenha lá uma calculadorazinha que faz tudo automático, um sistema, aí você vem com o seu dedo, coloca no ponto certinho e apoia e leva ele num só dedo até aquele forno de lenha para fazer o melhor pão de queijo do mundo. Tá certo? Então, são dois modos que você tem de encontrar o centro de massa. Agora, ao menos eu recomendo, ou espero, ou faço votos que você, ao invés do método da busca exaustiva do centro de massa, você utilize, então, esse cálculo sistemático, né? Ou esta solução para que fique muito mais fácil encontrar onde está o centro de massa da sua assadeira de pães de queijo. Ainda vale mencionar dois comentários adicionais importantes. É que o primeiro é que o somatório, né, esse somatório aqui em I, de 1 até N, de M índice XI, é chamado de momento do sistema em relação ao eixo Y, e este termo, MYY, é chamado momento do sistema em relação ao eixo X. Por isso, esse índice X e esse índice Y colocados aqui nesse Mzão. Tá? Com isso, a gente encerra essa primeira parte deste tema.
de aplicações em física visando o cálculo do centro de massa. E na nossa próxima etapa nós vamos considerar não uma distribuição discreta de massas, né, em que a gente joga lá os pães de queijo em cima de uma assadeira, mas sim a gente joga algum tipo de geleião em cima, desculpa usar essa expressão, um geleião, uma massa em cima da assadeira, lá, e de forma que a gente tem agora uma distribuição contínua de massa, né, e não uma distribuição discreta, né, de pães de queijo. E aí a pergunta é, como calcular o centro de massa nessa condição? Agora o problema muda um pouquinho e é isso que nós falaremos no próximo, é disso que falaremos no próximo vídeo. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Nos vemos.